Star Wars, uma das maiores franquias da história do cinema, é incontestável, cara. Não tem como você virar e falar que Star Wars não é uma obra importante pro cinema, na verdade pra cultura pop no geral. Eu sou o Luiz Hunziker e hoje eu tô aqui pra falar 3 obras, 3 mangás indispensáveis, mangás muito bons que qualquer fã de Star Wars precisa conhecer. Tá preparado? Então bora lá. Vamos lá, quais são os critérios que eu utilizei, né, pra poder escolher isso? Critérios pessoais meus de detalhes, de até ambientações ou até mesmo de características da narrativa que eu achei próximas ou na verdade com alguma semelhança, mas que com certeza vão agradar qualquer pessoa que é fã de Star Wars. Eu sou um fã de Star Wars, não tem como negar. O 4 de maio passou, né? May the 4th, dia comemorativo aí do Star Wars Day. Dia de orgulho nerd também, que o pessoal chama, né? Nerd Geek. Mas eu pensei, como é que eu posso fazer um vídeo linkando isso com o universo de mangás? E a ideia foi essa. Vamos falar então de mangás que podem ser boas recomendações, boas entradas ou boas leituras para aquelas pessoas que gostam de Star Wars, tá? A gente for em literatura, tem muitas obras boas que você pode citar pra quem gosta de Star Wars. A gente pode citar um Duna, por exemplo, que na verdade Star Wars se inspirou um pouco em Duna. A gente pode citar Tropas Estelares, a gente pode citar um Guerra do Velho. Tem ótimas histórias, ótimas. Mas em mangá, eu quis separar 3 aqui pra mostrar pra vocês. A primeira delas é um xodó meu. Xodó, quem conhece aqui o canal, quem me conhece sabe o quanto que eu gosto desse mangá. Como que eu panfleto ele e tô lá, compra esse mangá é bom demais, demais, assim, eu não tenho palavras pra descrever o quanto que eu amo Astra Lost in Space, tá? Astra Lost in Space, mangá de Keita Shinohara. Cara, como essa obra é gostosa de ler, cara, como essa obra você lê e o tempo não passa, cara, parece que você termina e você fala, meu Deus do céu, cadê a continuação disso? E é uma obra curta, já finalizada. Astra Lost in Space tem 5 volumes apenas, então é uma leitura que se você fizer, você vai com começo, meio e fim, lançado total aqui no Brasil já pela Devir. Então vamos lá, sobre o que se trata Astra Lost in Space. Essa história acompanha o Kanata, tá? Kanata que é o protagonista de Astra Lost in Space, este rapazeto aqui, tá? Cara, e o Kanata, ele é um garoto que tá indo fazer uma excursão, né? Uma excursão de tipo férias assim, só que é um futuro, então essa excursão ela é no espaço. Eles estão indo pra excursão com a Ares, tá? Que também é essa garotinha aqui, que tem uma das protagonistas da história, com outras pessoas que eles na verdade não conhecem, nenhum deles se conhece na história. Eles estão indo pra esse acampamento que vai ser num planeta que faz órbita ali, próximo da onde eles moram, né? E beleza, eles estão indo para esse planeta lá e acontece algo no meio do caminho que eles vão parar do outro lado da galáxia, do outro lado eu ia falar do planeta não, da galáxia, da galáxia. Eles vão para do outro lado da galáxia, perdidos, sozinhos, e eles têm que dar um jeito de voltar. Eles têm que dar um jeito de sobreviver. Onde eles estão? Eles estão perdidos, lost in space, como diz o nome. Então é uma obra muito gostosa de ler. Ela traz alguns conceitos assim das naves, né? De tripulação, de autoajuda, deles se juntarem para poder conseguir atingir os objetivos que eles traçam na história. E é muito da hora. Muito da hora, muito bacana. Os personagens são cativantes, os personagens são gostosos de você acompanhar a história deles. Astra Lost in Space é um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. Um dos melhores animes, tem anime também, que eu já assisti até hoje. É uma obra muito, muito, muito gostosa de ler, cara, de verdade. O Keita Shinohara, eu não conhecia nenhuma obra dele especificamente, né? Eu já tinha ouvido falar de Scat Dance, que ele também é autor. Mas Astra, cara, me surpreendeu por esse dinamismo da história. A história acontece rápido, ela vai desenvolvendo, ela vai andando, as coisas vão acontecendo de um jeito que não é corrido, mas também não é lento, e vai se surpreendendo, e você vai perdendo fôlego e vai descobrindo coisas novas e revelações. Isso é muito bom, de verdade. Astra Lost in Space, tem nave espacial, tem exploração, tem segredos, tem mistérios, e isso é muito da hora mesmo. Você gosta de Star Wars? Lê Astra Lost in Space. Vamos para o próximo, uma recomendação meio óbvia, mas faz sentido,
porque ela trata o lado um pouco mais pessoal do espaço. Eu tô falando de Planets, tá? Planets de Makoto Yukimura, tá? Mangazaço na verdade, é uma das minhas obras favoritas também. 4 volumes completo pela Panini aqui no Brasil. É difícil de achar, mas se você achar, pega, cara. Pega porque Planets é uma história sensacional, cara. Sensacional mesmo. A história de Planets acompanha esse cara aqui, o Hashimaki. Hashimaki, ele é um astronauta que tem ambições maiores para a vida dele. Ele, na verdade, é um catador de lixo galáctico. Ele cata destroços e restos de satélites em órbita dos planetas. E ele quer muito virar um astronauta top de linha, viajar planetas e tudo mais. E a história acompanha um pouco essa jornada dele, de se descobrir, querer seguir esse caminho. E o que acontece no decorrer desse tempo. Tanto das relações dele com as pessoas, quanto até mesmo das descobertas que ele faz sobre a vida e sobre até mesmo a família dele, cara. É uma história muito bacana, muito bacana. Os personagens secundários são muito bacanas, agregam demais na história, demais mesmo, sabe? Não tem como falar de Planet sem falar dos personagens secundários da história, que ajudam muito e impulsionam muito o Hashimaki na jornada dele. É uma coisa parecida até que a gente vê com o Luke Skywalker, né? Que a gente tem personagens secundários ali em Star Wars muito bem elaborados, muito bem construídos, que ajudam na jornada do Luke. Então eu vejo um paralelo disso, né? Além da questão das viagens espaciais, da questão das descobertas, né? O Hashimaki, ele é um pouco até ingênuo, né? Em relação ao mundo, ao universo, e ele vai descobrindo as coisas no decorrer da história. Isso é uma coisa bem bacana também, bem elaborada em Planets. É uma das minhas obras favoritas, tá? Então você não pode esperar em Planets momentos emocionantes, tirar o fôlego, cenas super produzidas e batalhas épicas. Não tem. Planets é uma história contemplativa. É uma história de você ler e refletir sobre o que a história está falando, sobre o que ela conversa com você, sobre o que o autor quis passar. É uma história muito sobre o ser humano. É planetas, é o universo, é a galáxia, mas é o ser humano o centro da história de Planets. Leitura muito boa. Eu não vou falar obrigatório porque eu não posso obrigar ninguém a nada. Mas se eu pudesse recomendar algo pra você, Planets, Makoto Yukimura. Ótima obra, ótimo autor. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. E bora aqui pra minha última recomendação. Dessa aqui eu fugi um pouco desse tema espacial. Senão você vai falar, o Luiz foi fácil. Ele só pegou que tem nave e falou que é de Star Wars. Não é essa a ideia. Casou que esses daqui tinham coisas a ver da questão espacial também, mas esse aqui não tem, mas eu vejo muitas semelhanças e muitos paralelos para traçar, que é Fullmetal Alchemist, tá? Como não traçar um paralelo de Star Wars e Fullmetal na questão familiar, dos elos, das relações, do companheirismo dos personagens, né? Star Wars é muito sobre isso. É muito sobre mostrar que um pequeno grupo de pessoas, de rebeldes no caso, né, tentando fazer a diferença, tentando fazer algo diferente. E a gente vê aqui em Fullmetal que o Ed e o Al querem fazer algo diferente, querem conseguir atingir os objetivos dele, que no começo são até meio egoístas, mas vão crescendo de proporção e vão crescendo de importância no decorrer da história. A gente tem paralelos também familiares, né, de questões tanto de perda, quanto de questões também éticas e morais que a gente vê também em Fullmetal, que isso é bem bacana. Mas o principal é também os personagens secundários, cara. Fullmetal tem um carisma nos personagens secundários e até mesmo nos vilões, cara, que é absurdo. A gente tem em Star Wars o Darth Vader, Darth Maul, vilões que tem carisma do público. A gente tem também em Fullmetal a gula, a luxúria, vilões que acabam criando uma certa empatia pelo público, né? Que acabam se tornando memoráveis e épicos nas devidas proporções, lógico. O principal de Fullmetal também é notar como que uma história tão pessoal, né, começa tão familiarmente, um núcleo tão pequeno, ela vai evoluindo no decorrer da história, vai evoluindo no decorrer dos capítulos e vira algo épico e grandioso e algo que tem relação com toda a humanidade, vamos dizer assim. Isso é muito bacana ver em Fullmetal e como funciona isso, né? Tem quem goste mais do final do anime, que foge bastante, né, do final original
que a Hiro Murakawa preparou pro mangá. Mas, no geral, eu acho que o final do mangá é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Que é o mesmo final do Fullmetal Brotherhood. Então, eu não tenho do que reclamar do final da história. Alguns pontinhos só, mas no geral, não tenho o que falar. Eu acho que Fullmetal, ele preza muito pelos personagens, né? A Hiro Murakawa, ela tem uma habilidade de fazer isso muito impressionante, né, cara? Você em poucas páginas, você já tá gostando de personagens que não fizeram nada ainda na história, mas são tão cativantes e você torce por eles, que algo é impressionante de verdade como ela faz isso. Fullmetal é sobre a história do Ed e do All. Lógico, não tem como negar. Mas não é só sobre a história do Ed e do All. Tem muitas histórias que acontecem em volta, tem muitas coisas que acontecem ao redor deles que impulsionam a história. Parecido com Star Wars. A história da família Skywalker, tá, é o centro, mas muita coisa acontecendo em volta também, que vai impulsionando essa história principal. Funciona muito bem. Fullmetal Alchemist Brotherhood é o anime, né, baseado na história, vamos falar assim, oficial do mangá. A gente tem outro anime também que é o Fullmetal sem o Brotherhood, só normal, que é mais antigo, que tem um final diferente. E o mangá se encontra pela JBC. JBC já lançou ele algumas vezes aqui no Brasil. Essa é da última edição, tá? É a edição Perfect Premium, eu não sei qual é o nome exato dela, mas é a edição bonitona, meio metalizado, alguns detalhes dela. Essa capa aqui, muito linda. Fullmetal Alchemist é uma obra obrigatória. Eu já falei que não podia falar que era obrigatório algo, mas não é obrigatório. Mas eu recomendo você ler. Recomendo muito você acompanhar Fullmetal, porque vale muito, muito a pena mesmo. Então bora lá, se você é fã de Star Wars, já tinha lido todos esses mangás, concorda com o que eu falei? Eu falei muita groselha, viajei? Não sei, acho que não. Eu acho que também tem muitas outras obras que podem também se relacionar. Eu quero que você comente aqui embaixo que outras obras você recomendaria. Se chega alguém e fala assim, cara, eu sou fã de Star Wars, aqui ó, Star Wars. O que você me recomenda de mangá? Quais obras você citaria? Comenta aqui embaixo, comenta também os motivos, por que você diria isso. Quero muito saber a opinião de vocês, beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Deixa seu like no vídeo, tá? Deixa seu like, é muito importante, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso é muito importante. A gente repete, mas porque realmente é importante e ajuda muito a crescer o canal. Eu espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do Mochiroi, continue acompanhando a gente por aqui. Muito obrigado por mais um vídeo, falou, até a próxima!